Gente, hoje eu quero falar, o nome da mensagem é O Legado e os Discípulos. Eu quero que você abra comigo em Mateus 5 para a gente começar. Amém? Vocês estão com tempo hoje? Sim. Amém, que aí não precisa ficar correndo muito. Se for curto, foi curto, mas se não for, tudo bem, né? Então tá bom. Vamos lá, Mateus 5, versículo 1 e 2 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Fala comigo, os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, até aqui só. Então, vocês já me ouviram falando isso, mas eu preciso começar por isso. Jesus, vendo uma grande multidão, ele pensou em uma maneira de separar a multidão dos discípulos. Por quê? Porque os ensinamentos que ele ia pregar é o Sermão do Monte, bem conhecido, né? As bem-aventuranças e depois, basicamente, a legislação do reino de Jesus. Porque a gente precisa entender que Jesus é um rei, ele é um profeta e ele é um sacerdote, amém? E ele cumpriu em si todos esses papéis. Então Cristo, quando se ofertou, ele foi um sacerdote. Cristo, quando profetizou e pregou o evangelho, ele foi um profeta. Mas Cristo, quando ensinou o Sermão do Monte, ele disse o que era o reinado dele. Então ele cumpriu essas três coisas. Vocês estão comigo? Amém ou não? Aí então, quando Cristo quis ensinar coisas mais profundas, ele separou a multidão dos discípulos. E como que ele separou isso? Ele subiu ao alto monte. Vocês têm ouvido isso bastante de mim, talvez. Eu não sei, faz tempo que eu não prego para vocês, mas eu falei em algum lugar da igreja esses dias, acho que foi no 242, que a melhor maneira de você separar quem quer ser discipulado e quem não quer é você aumentar o nível. Quando você começa a subir o nível da montanha, automaticamente quem é multidão vai ficando e quem é discípulo vai chegando. Então Jesus subiu e os seus discípulos se aproximaram dele e começaram a ouvir e começaram a receber aquilo que ele tinha. Em outra passagem, João 13, versículo 25 e 26, não precisa abrir não, diz assim: a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Qual que é o contexto disso aqui? O contexto é que eles estavam na última ceia e Jesus estava falando que alguém ia traí-lo. E Jesus começou a falar em parábolas e Pedro queria saber quem ia trair. Então o que Pedro fez? Pedro perguntou a João, pergunta a Jesus quem vai nos trair. E João, reclinando a cabeça no peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem haverá de trair? E aí Jesus continua explicando quem essas pessoas. Então eu quero começar com vocês nisso aqui, porque é bem claro, gente, que Deus ama a todos, é bem claro que todos nós somos aceitos, mas também é bem claro que tem gente que vive uma coisa e tem gente que não vive a mesma coisa. Quem está me entendendo aqui? E é bem claro que Pedro, ele foi escolhido para algumas coisas, mas em algumas coisas ele não tinha a moral que João tinha. É bem claro que Jesus prega uma coisa para a multidão e depois ele prega outra coisa para os discípulos. Está fazendo sentido até agora? Então a gente precisa entender que embora todo cristão seja salvo, amado, querido por Jesus, existem sim níveis de relação e níveis de discipulado, níveis de maturidade, níveis de vida cristã. Sim ou não? Sim. E eu quero falar com vocês sobre 5 níveis hoje de vida cristã e de alimento cristão até a gente chegar onde eu quero chegar aqui com vocês. Pode ser? Então o primeiro nível de cristianismo que alguém pode viver é o nível do recém-nascido, do bebê. Fala comigo, recém-nascido. Vocês estão comigo, gente? Sim. Vamos falar de novo, recém-nascido. 1 Coríntios 3, vai anotando aí, não sei se vai dar tempo de eu ficar esperando vocês abrirem tudo, tá? Mas 1 Coríntios 3 diz assim, eu porém, irmãos, versículo 1, não vos pude falar com coisas
falar como as espirituais, e sim como as carnais, como as eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, qual que é o alimento do neném? Neném se alimenta de leite. Agora, gente, o que o apóstolo Paulo está chamando de neném? O apóstolo Paulo está chamando de neném quem é carnal. É aquele tipo de cristão que é cristão. E não tem muito a ver com quanto tempo você frequenta a igreja, mas com quão carnal você ainda é. Então, a 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo estava repreendendo uma igreja que era muito espiritual, que era muito dotada de dons, mas existiam vários tipos de escândalo no meio da igreja, sexual e todo tipo de escândalo. Então o apóstolo Paulo diz assim: eu queria falar com vocês coisas superiores, mas eu vou ter que continuar dando leitinho porque vocês são carnais. Então, gente, beber na fé não é quem converteu há pouco tempo. Beber na fé não é quem tem pouco tempo de igreja. Beber na fé não é quem tem pouco cargo de igreja. Mas beber na fé, de acordo com o apóstolo Paulo, com as escrituras, é carnal. É aquele tipo de pessoa que você não pode pregar coisas com mais substância. Não é porque eles não querem ouvir, mas é porque eles não têm a capacidade de entender. Então, gente, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu posso até falar de coisas superiores com vocês, mas vocês não vão conseguir me entender. E, gente, é muito natural você encontrar esse tipo de pessoa quando você começa a discipular. Tem gente que você começa a discipular e não rola. E não é porque a qualidade do discipulador é ruim, mas é a qualidade do discípulo que é ruim. Quem está me entendendo aqui? O nível de papo que Jesus tinha com Pedro provavelmente não era o mesmo papo que ele tinha com Judas. Você consegue imaginar uma viagem de Jesus com Judas? Imagina eles num carro, indo viajar para pregar em São Paulo. E aí quando está no carro, o Judas só deveria puxar que tipo de assunto? Ô Jesus, aquele dinheiro que a mulher colocou nos seus pés? Não, então Jesus, é porque eu estou investindo, eu estou não sei o quê. Pô Jesus, você viu o jogo ontem? Pô Jesus, não sei o quê. Quem está comigo aqui? Mas o papo de Pedro provavelmente era outro. Então, neném na fé são os crianças. Quem está comigo ainda? Agora, a gente precisa entender uma coisa: é natural que todos nós continuemos bebendo o leite. Por quê? 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte e maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo agora? Ei, deixem toda a carnalidade de lado e continuem como recém-nascidos, desejando o alimento que é como se fosse o leite materno. Por quê? Porque é esse evangelho simples que nos tira, quem está entendendo? Que nos tira a carnalidade, ou seja, é aquela mensagem, é aquele tipo de pregação, é aquele tipo de ensinamento que é o base do evangelho. Ninguém pode se afastar disso, porque isso vai te fazer crescer na salvação. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando. Então presta atenção, gente, o leite espiritual não é uma coisa ruim, mas é uma coisa ruim se você só tem o leite espiritual há 10, 15, 20, 30 anos. Vamos lá, alguém está comigo aqui? Então o neném na fé, do que ele se alimenta? De leite espiritual. E mais uma vez, neném na fé não é o cara que está 6 meses na igreja, mas pode ser o cara que está há 60. Amém? Então, o quão carnal somos dita o quão maduros somos na fé. O segundo nível que a gente precisa entender que aparece nas escrituras são as crianças ou os meninos. Fala comigo, os meninos. Fala mais forte, os meninos. O que diz em Gálatas 4, versículo 1? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor,
em nada se difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se você é dono de uma coisa e você morre, e isso tudo sobra para uma criança de 6 anos, 8 anos, 10 anos, mesmo que ele seja dono de tudo, ele não está apto a abraçar essa herança. Quem está comigo aqui? Amém ou não? Então o menino, ele não é tão carnal mais, mas ele não tem senso nenhum de responsabilidade. Quem está entendendo? Ele não é responsável por nada do que ele recebe. Ele não é responsável por nada do que ele ouve. Ele não é responsável por nada da igreja dele. Ele não tem responsabilidade por nenhuma vida. Ele não tem responsabilidade por nada. Em nada se difere de um escravo. O menino, mesmo sendo filho, se comporta como um escravo. Vamos lá, alguém? Quem está entendendo aqui? Então o menino não é o cara que sofre com carnalidade. É o cara que sofre com irresponsabilidade. E qual que é o alimento do menino? O menino, Mateus 4, versículo 4, diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, os meninos, você alimenta com o pão do evangelho, ou seja, não é que você tira o leite, mas você começa a dar um pouco mais de alimento. Agora, está fazendo sentido até agora, gente? Está fazendo mesmo? Então, o que fala em Efésios 4? Efésios 4 fala que não sejais como meninos, arrastados para lá e para cá com um vento de doutrina. Ou seja, gente, qual que é o alimento para o menino? Doutrina, pão. Como é que você faz um menino deixar de ser menino? Você dá pão para ele. Quem está entendendo aqui? Sim ou não? Você começa a dar doutrina. Vocês estão entendendo, Carlão? O Carlão e o Gui estão entendendo. Então, beleza. Então você começa a dar doutrina para ele. Para quê? Para que ele pare de ser levado de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Agora, gente, presta atenção. Então aqui, quem chegou a ser menino, o que ele é até agora? Do que ele se alimenta? Ele se alimenta de leite e pão. Ou seja, ele se alimenta das coisas fundamentares e ele se alimenta de doutrina básica. Então, ele é um cara ruim? Não, ele não é um cara ruim. Ele é um cara, talvez, que vai ser crente pro resto da vida? Sim, vai ser crente pro resto da vida. Mas, na prática, ele nada se difere de um escravo. Por quê? Porque você não pode contar com essa pessoa, com essa mulher, com esse homem, com essa criança. Quem está me entendendo aqui hoje? Agora, irmãos, eu não sei você. Eu já fui recém-nascido um dia, mas eu não quero ser mais um recém-nascido. Eu já fui menino um dia, mas deixando as coisas de menino para trás. Então vamos lá, alguém tem fome aqui hoje? Alguém quer ser levado a um novo lugar nesse dia? Agora, gente, mano, estava me perturbando. Agora, gente, olha isso. Agora, gente, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Eu me alimento de leite, eu me alimento de pão. Agora, eu não estou pretendendo estacionar sabendo que existe um nível a mais. Amém? E qual que é o próximo nível que a gente precisa começar a conversar? Os jovens. Fala comigo, os jovens. Então, até agora a gente falou dos nenéns, recém-nascidos, as crianças ou meninos, e agora a gente vai falar dos jovens. O que a Bíblia diz dos jovens? 1 João 2, 13, 14 diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquilo que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aí depois ele diz de novo: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Então, mais uma vez, as escrituras deixam claras que os jovens, eles não são como o neném, certo? Por quê? Porque eles já venceram o maligno. Eles não têm mais problema com carnalidade. E os jovens também não estão patinando. Os jovens são o quê? São fortes. Eles têm prosseguido. Vocês estão comigo, gente? Está fazendo algum sentido? Agora, o que nós então precisamos começar
O que essa pessoa agora começa a experimentar? O que o jovem começa a experimentar? O que o jovem na fé começa a experimentar? É quando Jesus, quando alguns discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, nós não temos nada o que comer. Alguns jovens chegam para Jesus e dizem: Jesus, nós não temos nada para comer. Então Jesus lança a rede e eles puxam aqueles peixes de dentro. Sabe, gente, aqueles peixes lá não era só um milagre, os caras queriam comer. Então o jovem, ele começa a experimentar de alimento sólido. A gente se você quiser pôr alimento sólido, ou eu pus carne só para diferenciar. Então o jovem, ele começa a ter uma dieta um pouquinho mais madura. E o que significa isso? É quando na sua vida espiritual você para de experimentar, presta atenção, apenas o que é doutrina, ou o que é elementar, mas você começa a ver na sua vida a fé operante. Você começa a receber um alimento, uma substância, uma vida de Deus, que não tem muito a ver com o que está escrito apenas no livro, mas tem a ver quando o livro começa a ser vivido e praticado na sua vida. Quem está me entendendo aqui agora? O jovem é quando você está no barco e você começa a receber remas do próprio Jesus. Não, joga do lado direito. Sabe, isso não estava escrito. Mas o jovem é alguém que começa a experimentar uma realidade de relação com Deus, uma realidade de ouvir a Deus e ser ativo no que Deus está falando. Está fazendo sentido? Olha o que eu escrevi aqui, só para resumir. Os jovens venceram o maligno, venceram a carne, são fortes e estão prosseguindo. No entanto, ainda não estão totalmente estabelecidos. Então, qual que é a diferença básica entre um jovem na fé e um maduro na fé, um adulto na fé? Eu vou ler isso daqui a pouquinho. Gente, eu só estou na introdução, tá bom? Beleza? Vocês estão felizes ainda? Sim. Então, qual que é a diferença do jovem para o adulto? Basicamente, a gente vai ler já, Hebreus 5, que o adulto na fé, o maduro na fé, é aquele que discerne bem todas as coisas. Então, basicamente, qual que é a diferença do jovem para o adulto na fé? É que o jovem, embora seja forte, o jovem, embora tenha astúcia, o jovem, embora seja ousado, o jovem, embora experimente vida de Deus, o jovem, embora experimente muita experiência com Deus, ele ainda não tem um bom discernimento do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que não é. É aquele cara que escuta qualquer tipo de mensagem é bom, é aquele cara que, tipo assim, como é que eu posso dar um exemplo para você? É tipo assim, sabe aquelas pessoas que são de Deus, elas são bonitinhas, elas pregam bem, elas entendem tudo, elas queimam, mas nas coisas práticas da vida, ela está indo para um caminho e ela não consegue perceber, e todo mundo ao redor dela consegue perceber que ela está tomando uma decisão errada, e que aquilo não tem muito a ver com o que Deus deu para ela, mas ela não tem um discernimento estabelecido ainda. O jovem, por não ter um entendimento, um bom discernimento estabelecido ainda, é aquele que aceita qualquer tipo de convite, qualquer tipo de ministério, topa qualquer coisa, prega em qualquer lugar, vai em qualquer lugar, é amigo de todo mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, o maduro, Hebreus 5, versículo 12, esse eu quero que você abra. Gente, está fazendo sentido? Tá legal? Eu preciso da sua atenção e da sua fome hoje, amém? Amém ou não? Amém. Hebreus 5, versículo 12 diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim, vos tornastes como necessidade de leite, e não de alimento sólido. Então, mais uma vez, leite é atrelado a ensinos fundamentares. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo assim? Cara, com o tempo que vocês têm de crente, era para vocês serem mestres, e era para eu poder chegar aqui para vocês e falar coisas inefáveis. Mas tem a necessidade de eu explicar os fundamentos para vocês de novo. Então, ele está chamando os caras de criança. Basicamente é isso. Mas o que ele queria dar? Ele queria dar alimento sólido.
Então, o que o maduro come? Alimento sólido. Gente, se você teve filho um dia, ou vai ter, você começa dando leite. Você não dá no segundo mês do seu filho uma feijoada. Tem gente que dá. Aí não sabe o que dá errado às crianças depois. Mas você não chega, seu filho não chega em casa, você faz uma feijoada e toma uma feijoadinha para você, criança. Não, você dá leite, depois você dá um caldinho de feijão, depois você dá o feijão, depois você dá o feijão com a orelha do porco, com o pé do porco. Não? Não, né? Eu também não gosto. O meu avô chupa até o pé da galinha, o pé do porco, come olho de peixe. Não dá, né? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente, olha isso, presta atenção. Olha o que o escritor dos Hebreus está dizendo. Discernir o bem e não somente o bem, mas também o mal. Como eu me torno maduro? Aqueles que pela prática, fala comigo, pela prática. Não é aqueles que sabem muito, é aqueles que praticam muito. E eles exercitam as suas faculdades, então eles começam a praticar aquilo que sabem, então eles começam a se tornar aptos a alimentos sólidos. Sim ou não? Agora, gente, o que é alimento sólido? Antes da gente entrar no próximo. O que é alimento sólido, gente? Alimento sólido não é quando apenas o cara pode pregar coisas incríveis. Alimento sólido não é quando você começa aqui a apresentar uma igreja de alimento sólido, não é uma igreja que prega solas todo domingo. Não é uma igreja que estuda os livros de Calvino todo domingo. Uma igreja de alimento sólido não é uma igreja que só porque faz estudo de Efésios todo domingo, estudando cada atributo de Deus e da igreja. Deus te abençoe, viu? Você está atrapalhando o culto. Você está comigo? Então agora a gente tem alimento sólido? Sim e não. O que é alimento sólido, gente? Alimento sólido nada mais é com a quantidade de confiança e responsabilidade que o Senhor tem em te dar um encargo, em te dar afazeres, em te dar uma responsabilidade. Quem está me entendendo aqui hoje? Sabe, gente, saber muito, a gente tem muitos que sabem. Mas as pessoas com que o Senhor conta, as pessoas que encarnaram uma responsabilidade, essas são muito poucas. Agora, eu quero falar com vocês de um outro tipo de gente. Vocês estão comigo, gente? Sim. Tá legal aí? Então, nós tivemos os bebês, nós tivemos as crianças, os jovens, os adultos. Mas a Bíblia fala de um tipo de povo. Os vencedores. Os vencedores. Quem são os vencedores? Quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que, como Paulo, quando ele escreve em Filipenses 3, diz assim: eu deixo tudo para trás, a fim de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, para que de algum modo eu possa alcançar a salvação naquele dia. Quem são os vencedores? Os vencedores são aquilo que o apóstolo Paulo escreve em Timóteo. Ele diz assim: eu corri a minha corrida, eu completei minha carreira, eu guardei a fé, agora eu estou aguardando a minha coroa, que é dada a mim e todos aqueles que anseiam a vinda de Cristo. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Apocalipse 21, versículo 7 diz assim: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido,
bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Em outro verso também diz: e aos vencedores darei o direito de se assentarem comigo no meu trono. Quem está comigo, gente? Está fazendo algum sentido isso para você? Sabe, irmãos, a gente precisa entender que a carreira cristã, que a caminhada cristã, ela é uma caminhada. Nós estamos em movimento, nós estamos indo a um lugar, nós estamos zelosos e com fome de alcançar esse lugar. E que lugar é esse? O lugar de nos tornarmos jovens na fé? Não. O lugar de nos tornarmos maduros na fé? Ou adultos na fé? Não. Eu não sei você, mas eu estou procurando esse lugar de vencedor. Sabe, eu já provei do leite. Vamos lá, alguém. Ô João, já provei do leite, João. Eu já provei do pão. Eu já provei da carne. Eu já provei de alimentos sólidos. Mas eu estou ansioso por provar o maná escondido. E o que é o maná escondido, meu amigo Dima? Ninguém sabe porque ele está escondido. Porque a glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos homens é descobrir as coisas. Sabe, meus amigos, eu vou ficar, talvez eu suma de novo mais um tempinho, que eu vou pregar em São Paulo, depois tenho que pregar no Rio. Mas hoje, eu quero apontar, eu quero olhar os seus olhos para algo a mais, para algo superior, para algo inefável, para algo que ninguém viu, para algo que ninguém conheceu. Eu não estou querendo, gente, eu não estou disposto a gastar uma vida pregando para uma igreja que está satisfeita com leite. Eu não estou disposto a gastar minha vida pregando para uma igreja que está satisfeita com pão. Eu não quero gastar minha vida com uma igreja que está satisfeita com alimento sólido. Eu não quero gastar minha vida, Carlão, com uma igreja que está satisfeita no final de sua vida poder dizer: então, eu tive 12 discípulos, agora eu tenho meu carro próprio, eu tenho 3 casas, 5, 6, 10 filhos, eu fui para Disney 3 vezes, eu nunca me desviei, veio corona, veio doença e eu nunca me desviei, eu sou um maduro na fé. Sabe, meus amigos, eu preguei para vocês, a gente fez uma série Maturidade, só para te deixar pronto, para perceber que você não chegou lá ainda. Vamos lá, alguém? Quando você se tornar maduro, você vai perceber que você só está no começo. Quando você começar a experimentar algo sólido, você vai começar a entender que aquilo ali pode até te saciar, sim, pode até matar a fome, mas não mata. Mata a fome, mas não mata. E aí você começa a entender o apóstolo Paulo, quando ele diz, sabe, eu era um menino e eu fazia coisas de menino, e eu andava como menino, eu pregava como menino, eu vivia como menino, mas agora eu estou vendo como um espelho, mas eu estou ansiando pelo dia em que eu vou vê-lo face a face. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Quem quer se tornar essa pessoa aqui? Quem quer se tornar essa pessoa, gente? Eu estava voltando com o Simon, com a Gabi ontem do Rio. Foi ontem? Ontem? Foi ontem. Ontem. E aí o Simon falou uma coisa, ele falou assim, mano, quando eu vi o Dan a primeira vez, a impressão que eu tive é tipo assim, mano, aqueles caras que amam a Deus ainda vivem. Vamos lá, alguém. Vamos lá, Filipão. Quando alguém vê o Felipe, quando alguém vê o Fagui, quando alguém te vê, será que, o que eles vão notar primeiro? Como você se veste? O que eles vão notar primeiro? O seu carro?
O que eles vão notar primeiro? A sua esposa. O que eles vão notar primeiro? Eles vão falar assim: nossa, aqueles homens da Bíblia, aquelas mulheres da Bíblia, eles ainda vivem. Onde eles moram, o que eles comem, como se reproduzem. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa: a sua roupa, seu carro, a sua mulher, tudo isso reflete o que você vive, o que você vive em Deus. A gente vai entrar numa série chamada Realeza daqui uns 2 domingos. Sabe, meus amigos, a maneira como você cuida da sua casa fala muito de você. A maneira como você cuida da sua esposa fala muito de você. A maneira como você cuida do seu carro fala muito de você. A maneira como você cuida de suas roupas fala muito de você. A maneira, quando você pega o celular de um cara e você olha para o celular dele, fala muito dele. Como é que é seu celular? Ele é todo quebrado? Quem está comigo aqui hoje? Vamos lá, alguém. Vamos lá, eu vou falar de novo. Vamos lá, alguém. Vamos lá, quem tem fome nessa casa aqui ainda? Será que eu preciso anunciar que hoje vai ter transferência? Não, meu. Vamos lá, será que alguém pode ter fome antes de alguém falar o que vai ser servido? Você só tem fome quando tem um menu na frente do restaurante. Você chega com fome. Vamos lá, meus amigos. O que eu aprendo aqui, Gui? Eu aprendo que você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode forçá-lo a beber água. Sabe, eu tô com uma cachorrinha nova, ela chama Margot. Cara, a Margot, toda hora eu tenho que pegar ela lá e falar: Margot, aqui tá o pote de comida. Aqui está a água. E às vezes eu tenho que abrir a boca dela, pôr um pouquinho de água para ela entender que ela tem que beber a água. Mas às vezes ela não bebe. Então eu posso dar a melhor água, eu posso dar a melhor ração, mas eu não posso obrigá-la a comer. Sabe, a vida cristã é essa. Cristo te deu as melhores coisas. Sabe, a vida do discipulado é essa. Eu posso te levar até a água, mas eu não posso te fazer beber a água. Eu não posso beber a água no seu lugar. Vamos lá, alguém. Será que tem alguém comigo? Provérbios 19, versículo 24 diz assim: o preguiçoso, ele mete a mão no prato, mas ele não quer ter o trabalho de levar até a boca. Sabe, gente, tem gente que acostumou a deitar no colinho de um bom pastor, tomar uma mamadeirinha. Todo domingo eu escuto que Jesus me salvou. No próximo domingo eu escuto que Ele me adotou. No próximo domingo eu escuto que Ele me amou. No próximo domingo eu escuto que Ele me adotou de novo. Mas a gente tem que deixar isso? Não, a gente não tem que deixar isso. Mas existe um passo a mais. E aí você começa a entender a eleição, você começa a entender a justificação, você começa a entender a base do evangelho, você começa a comer pão fresco, você começa a comer o evangelho puro. Ótimo, aí agora eu vou estacionar aqui. Eu vou me tornar um bom estudioso das Escrituras. Não, eu não quero. Sabe de uma coisa? O preguiçoso, ele é aquele tipo de gente que você dá o prato de comida e ele só come o que você insiste para ele comer. Vamos lá, alguém. Tem uma pregação minha que é uma das mais ouvidas do ano, chama Fome por Avivamento. E eu não, a verdade é que eu não preguei nada. Eu só fico gritando lá. Mas basicamente é isso aqui. O preguiçoso, ele mete a mão no prato, mas ele não se dá o trabalho de comer. Qual que é o caminho do faminto, gente? Sabe, o caminho do cristão precisa ser o caminho de um faminto. Lucas 24, versículo 28 e 29, sabe o que diz? É o caminho de Emaús. Gente, Jesus aparece, Jesus fala com ele, Jesus conversa com ele, Jesus discipula ele, Jesus abre os olhos dele. O que estava acontecendo aqui? Eram 2 discípulos que eles estavam desacreditados que Jesus havia ressuscitado, eles literalmente estavam indo embora, porque eles falaram: cara, eu segui esse homem, mas deu errado, ele morreu. E aí o que Jesus faz? Jesus aparece para esses 2 homens no caminho de Emaús,
E Jesus começa a explicar para eles que, na verdade, ele havia ressuscitado. Mas esses dois homens não reconhecem Jesus de imediato. Mas aqui, vocês estão comigo, gente? Sim. Mas o que esses homens fazem? O que eles fazem, Raí? Eles dizem assim: você não quer ficar mais um pouco? Você não quer ficar mais? A gente vai comer, tá meio tarde, tá frio. Fazer um torresminho, um caldinho de feijão. Fica mais um pouco. Existe uma caminhada, gente. Sabe, eu fico imaginando quantos de nós não estaríamos satisfeitos de um homem ter aberto os nossos olhos. Seria o suficiente. Você não precisa comer aqui com a gente. Você não precisa ficar com a gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que caminho você quer trilhar, gente? Qual é o caminho que nós queremos trilhar? Qual é o caminho que você quer trilhar? Que tipo de cristão você quer ser? E se quando a gente fala de cristianismo, a gente precisa falar de discipulado. Porque a vida cristã é um discipulado. Primeiro de Cristo, depois de outras pessoas que você encontra na caminhada. E agora eu vou entrar na mensagem que eu queria dar para vocês. Mas você precisa entender, cara, que existem coisas a mais. Existem coisas superiores. Sabe, e eu nunca vou cansar de pregar isso, nunca vou cansar de falar isso. A gente gravou um documentário para Quero Conhecer Jesus, que vai sair. E aí me perguntaram, como é que você fez essa música? Eu falei, eu fiz essa música se derem 10 oportunidades de eu pregar. E falarem que é a última vez, nas 10 eu vou falar a mesma coisa. O que é? Existe mais, cara. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ser como Ele é. Não, eu não sei se você está entendendo. Mas a Bíblia diz que aos vencedores, Ele dará um maná escondido. Gente, presta atenção, olha aqui para mim. Depois ele diz, aos vencedores darei direito de se assentar comigo no meu trono. A Bíblia diz, eu vi um trono, eu vi tronos, e eu vi uma multidão em pé diante dos tronos. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que vão ter aqueles que vão se assentar com Cristo, e terão aqueles que observarão quem está sentado com Cristo. Quando Jesus nos diz acumulai tesouros no céu, sabe quando a Bíblia diz beijem o filho para que ele não se irrite, buscai conselho enquanto há tempo. Sabe o que a Bíblia está dizendo, Carlão? Ela está dizendo assim, viva esse presente momento com uma grande expectativa, não agora, mas no dia em que virá. Está fazendo algum sentido isso para alguém? Agora eu quero que você abra comigo em João 13, versículo 3. Então nós falamos de 5 tipos de cristão, ou 5 níveis de cristianismo. O neném, a criança, o jovem, o adulto e o vencedor. Gente, quantos desses são salvos? Todos esses são salvos. Amém? Quantos desses experimentam a plenitude? Um experimenta a plenitude. Amém? João 13, versículo 3 a 10, a gente vai ler. Sabendo este quem? Jesus, que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas o pé a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, vai compreender depois, aleluia. Disse Pedro, mano, eu tenho a língua presa, mano. É verdade, sabia disso? Minha mãe fez fono comigo a vida inteira. Disse-lhe Pedro, viu?
nunca me lavarás os pés. Mano, isso aqui é muito eu. Se eu fosse Pedro, eu ia fazer muito isso. Está louco, Jesus? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, agora é muito eu também. Então não lava só o pé não, meu filho. Lava minha cabeça, minha mão. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quem não todos? Judas, amém? Vocês estão comigo? Então fala comigo, discipulado por água. Sabe, meu irmão, o começo da fé cristã se trata do discipulado com água, ou quando você foi batizado nas águas. O que é isso? Quando você se arrepende das suas velhas obras, quando você se arrepende de quem você era, e a palavra, a água, os ensinamentos de Jesus, eles vêm e te lavam. E por que Jesus fala: Pedro, não é necessário que eu te lave por inteiro? Por quê? Porque Pedro já caminhava com Jesus, Pedro já estava limpo, Pedro já havia se convertido. Mas o que Jesus estava ensinando agora? Jesus estava ensinando servidão, Jesus estava ensinando a manutenção da comunhão, amém? Várias coisas. Mas o que eu quero começar com vocês aqui hoje fala comigo de novo, o discipulado por água. Sabe, meus amigos, se existem níveis na caminhada cristã, se eu começo uma coisa e a expectativa de Deus é me levar à plenitude desse filho, eu também preciso entender que existem níveis de discipulado, níveis de relacionamento, níveis. E o que é o discipulado pela água? O que é o discipulado inicial? O que é esse primeiro discipulado? É quando tudo o que o discípulo recebe é o leitinho e o pão espiritual. Ou seja, ele só quer ser livre dos problemas dele. E eu vou deixar isso bem prático, pode ser? Posso deixar prático? Beleza. Tem gente que não quer ser discipulado. Ele só quer que você resolva a vida dele. Esse é o discipulado por água. O que é isso? Eu estou com o pé sujo. Limpa meu pé. Eu estou sem emprego. Me ajuda a arrumar emprego. Eu estou com dor. Qual que é o seu conselho para mim? Vamos lá, alguém. Eu preciso de alguém comigo. Qual que é o seu conselho para mim? Você reconhece um discípulo sem fome de legado? É que tudo que ele tem, tudo que ele quer de você é um bom conselho. Você reconhece uma ovelha sem fome de eternidade quando tudo que ela quer é um bom conselho. Como eu posso receber um pouquinho para eu aguentar mais um pouquinho? Não, porque então, eu estou gostando dessa menina, eu estou gostando desse menino, qual que é o seu conselho para mim? Agora entenda uma coisa, esse discipulado, esse lavar os pés, esse servir, esse lavar pela palavra, ou seja, o deixar de ser carnal, faz parte do discipulado, e todo discipulado precisa ter isso. Mas a minha pergunta para você hoje, irmãos, você se contenta? Vamos lá. Você se contenta em andar com Jesus, em conhecer pessoas de Deus, em ter amigos de Deus, e a única coisa que você quer é um bom conselho? Vamos lá, alguém. Tudo que eu quero do Carlão é um bom conselho e ir na praia com ele. Sabe, gente, tem gente, deixa eu te falar uma coisa. Nunca se esqueça com quem você anda. Por mais amigo de quem você anda, você seja. Por mais amigo que você seja do seu discipulador, do seu mestre, do seu Jesus, do seu pastor, da sua mãe, por mais amigo que você seja de pessoas que têm mais autoridade que você, não esqueça de quem elas são. Porque vai chegar uma hora que a única coisa que você vai ter é uma peladinha, é uma ida no shopping. Sabe, gente, eu conheço alguns pastores e eu sou um deles. E todos os pastores que eu converso têm aqueles pessoas na igreja que são bons amigos. O que significa ser bom amigo?
Ser bom amigo é aquele cara que é o primeiro cara que eu vou pensar para ligar para dar um rolê legal. Mas é o último que eu vou ligar para transferir o legado. Vamos lá, alguém? Vamos lá, alguém? Não, eu não sei se alguém está aqui comigo. Vocês estão comigo, gente? Eu estou te ensinando uma coisa, velho. Vocês estão entendendo isso? Gente, ovelha órfã demais por proximidade. Eu não passo tanto tempo com Jesus como João. Mas na hora de dar a igreja, deu para Pedro. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Você tem fome de quê? O discipulado por água. O discipulado por água é o bom amigo. É o bom amigo. É necessário. É importante. É tão necessário que Jesus fez isso. Vocês estão entendendo? Gente, presta atenção rapidinho. Deixa eu só dar um... Gente, eu estou... Como é que eu posso explicar isso? Isso é um entendimento profético, ok? Se você for exegeticamente e tal, é lógico que não é isso. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Amém. Mas isso não quer dizer que é antibíblico, tá bom? Só é aplicação da palavra. Amém ou não? Amém. Beleza. Só para dar um stop aqui. Então existe esse primeiro nível de discipulado. Existe o primeiro nível de discipulado, que é a pessoa que só quer o quê? Um pouquinho de leite, um pouquinho de pão e de vez em quando um pouquinho de carne. Agora, quando nós lemos João 12, de 1 a 3, nós encontramos uma mulher. Mano, vocês estão terríveis hoje. Estão terríveis. Vocês estão em choque? O que está acontecendo? João 12 fala de uma mulher. Tinha Maria e Marta e o irmão chamado Lázaro. E a Bíblia dá ênfase dizendo assim: Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Então, quando Jesus chega na casa da galera que ele havia ressuscitado, acontece um fuzuê, imagina. Mano. Jesus ressuscitou seu irmão. Jesus ressuscitou o cara de sua família. Jesus ressuscitou, sei lá, seu pai, sua mãe. Então, quando ele chega, a Bíblia diz que Marta está servindo a mesa. Mas Maria, ela chega, ela ajoelha nos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com óleo e depois ela enxuga com seus cabelos. Existe uma outra situação que Cristo foi ungido, que é quando em Lucas 7, que quando fala do muito é perdoado. Quem lembra disso? Que Cristo é ungido com lágrimas, com óleo e secado com os cabelos. Gente, fala comigo. Água, óleo e cobertura. Fala comigo de novo. Água, óleo e cobertura. Então, eu lembrei dessa pregação um tempo atrás, que o Gui estava dando uma aula na escola One e abriu o apostilo na minha frente. Eu preguei isso que eu estou pregando para vocês uma vez só. Foi na Ilha do Governador, na casa da Cíntia, numa comunhão lá. Não sei quem estava lá. Você estava lá? Você não estava, né? Só o negão estava lá. Deu certo, né, mano? Acabei de pensar que deu certo. Amém. Gente, olha isso, velho. Então existem aqueles discípulos da água. Mas existem os discípulos do óleo. Do óleo. Existem aqueles que não se contentam com um bom conselho, com uma boa amizade. Eles não contentam em receber o esboço depois do domingo. Eles não contentam em ter o WhatsApp do pastor. Eles não contentam em ter o WhatsApp do líder. Eles não se contentam em ter o WhatsApp de Jesus. Eles não se contentam em estar no rolê de Jesus. O que eles querem, gente? Eles querem o óleo. Eles querem a unção. Eles querem o que carrega. Eles querem a substância. Eles querem... Quem está me entendendo aqui hoje?
O Gui me mandou hoje um vídeo do Fogo e Glória de 2010, daquela música o que tua glória fez comigo. Quem lembra dessa música? Eu tava lá naquele dia. E aí eu mostrei pro Carlan, eu tava lá, eu mostrei, no vídeo aparece eu lá. Eu tava sentadinho num canto. Mal, tadinho. Em crise. Naquele dia, Gui. Naquele dia. Bendito dia, diz o Senhor. Aleluia. Naquele dia eu olhei para o púlpito, eu olhei para aquele povo e eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Vou falar de novo. Eu quero isso aí. Sabe de uma coisa? Quando João Batista ele viu Jesus, ele disse assim, este é aquele que foi profetizado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quando Pedro foi pregar em Atos 2, ele falou outra coisa. Ele diz assim, este é aquele que foi morto e ressuscitou. O que mais que ele disse? Mas isto que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado por Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Deixa eu te dar uma dica, meu irmão, quando você acha alguém que tem o isto é aquilo, é melhor separar ele e pegar o isto é aquilo. Sabe, eu já tive o privilégio de ver alguns homens, Gui, que tem o praia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que tem a força. Quando você encontra um homem desse, quando você encontra uma mulher dessa, por favor, não peça só o WhatsApp. Agora, o que acontece? Existem muitos aqueles que se fascinam com o WhatsApp. Depois, eles se fascinam com a unção. E eles ficam só na unção. E daqui a pouco eles pregam como o cara, eles curam como o cara, eles sapateiam como o cara. Eles derrubam como o cara. Porque tudo que eles querem é experimentar da unção da mulher de Deus, do homem de Deus. Vamos lá, alguém está me entendendo aqui hoje? Sabe quem na Bíblia que eu acho que era assim? Aqueles discípulos que foram tentar expulsar o demônio, e o demônio falou assim, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem são vocês? É os caras que queriam muito estar com Jesus para fazer o que Jesus fazia. Se eu não me engano, agora eu esqueci o nome do cara, de Atos 7 ao Atos 8, quando Pedro chega diante de um homem que tinha muitos dons, e ele repreende o Pedro, que ele repreende esse cara, como é que chama? Simão era um cara de muitos dons, aí ele converte, porque ele vê que Filipe era mais zica que ele. Ele se apaixonou pelo poder que tinha na vida de Filipe, ele se apaixonou pela unção, pelo ministério de Filipe. E o que aconteceu? Ele começou a querer fazer um ministério tão bom quanto ou maior que o de Filipe. E aí Pedro chega e repreende. Gente, ao longo de tudo que eu tenho visto, é muito fácil você achar as pessoas que se apaixonam pela unção, se apaixonam pelo ministério, se apaixonam pela placa. E são pessoas que começam a se tornar, sabe, não sei qual é a palavra que eu posso dar. É aquele povo que não consegue ver nada além daquilo. Nada é melhor do que eu vivo, nada é tão bom quanto eu vivo. E aí ele começa a se tornar um povo estranho, que não consegue comunicar com mais ninguém, eles não conseguem ter amizade com mais ninguém. Aí aos poucos esse ministério vai se tornando um ministério isolado, porque gostaram muito da unção, gostaram muito do ministério, gostaram muito do que viveram. E aí eles ficam só eles lá. Está fazendo algum sentido isso? Sim. Agora, eu consigo ver também o terceiro passo, que é o secar os pés. Sabe, meus amigos, existem aqueles que vêm atrás da sua amizade, que vêm atrás do seu conselho, que chega a Jesus por causa do conselho, e depois eles ficam por causa da unção.
Mas existem aqueles que começam a entender o poder da cobertura. E o que é cobertura, gente? É aquele que te aprova para você ser crente? Não. Não. É aquele que te dá o que foi dado pelo pai, que foi dado pelo avô, que foi dado pelo tataravô, que foi dado por não sei quem vô. Sabe, esses dias alguém me ligou e falou, cara, você poderia nos ordenar aqui, a gente é uma igreja e tal. Eu falei assim, eu só te ordeno se eu falar na sua vida. Eu não posso te ordenar. Quem está me entendendo aqui? Porque você não pode autorizar alguém que não bebeu da água e não bebeu do óleo. Algumas coisas só Maria Madalena viveu, irmão. Só ela viu Jesus ressuscitado. Algumas coisas só os 12 viveram. Só eles receberam o Espírito Santo na primeira vez. Algumas coisas só Pedro viveu. Só ele foi dito que era pedra. E algumas coisas só João viveu. Só ele viu o Apocalipse. Sabe, essa é uma noite que talvez não é um domingo à noite. Hoje talvez você está numa conferência e você não percebeu ainda. Eu estou tentando fazer você perceber, mas eu não sei se você está percebendo. Meus amigos, deixa eu te falar uma coisa. Se você está vindo no ano há um pouco tempo, talvez você é visitante, me perdoa que hoje não foi dominical. Mas você precisa entender que você não está fazendo parte. Você não está fazendo parte de uma coisa qualquer, cara. A gente não é o melhor, mas a gente não é uma coisa normal. Existe um legado. Existe uma coisa a mais. Vamos lá, gente. Sabe, há 10 anos atrás eu vi o Mark lá queimando no púlpito, eu vi o Dan queimando. Há menos de um ano atrás a gente estava com eles no nosso retiro, cara. Sabe, homens que tocaram o Brasil inteiro, hoje são os homens que nos validam. E nós temos tido a graça de tocar um Brasil inteiro. E nós temos tido a graça de tocar algumas nações. Nós temos tido a graça de construir algo no Nordeste. Daqui a pouco vamos construir algo na Europa. Nós estamos tendo a graça de viver coisas que talvez 30% da igreja viva. Sabe, se você está no ano, menos de um ano, pelo menos uma cura sobrenatural você já viu. Você tem noção quantos cristãos passam a vida sem ver uma cura? Sabe, se você está no ano, menos de um ano, você provavelmente já ouviu a história de uma criança que teve experiência com Deus. Você tem noção a quantidade de cristãos que cresceram na igreja e até hoje não sabem se Deus pode tocar alguém? Vamos lá, eu tô tentando aqui. Eu estou tentando. Sabe, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero o WhatsApp do Mark, eu não quero o WhatsApp do Leandro. Eu quero o WhatsApp do Leandro, eu quero o WhatsApp do Mark, mas eu quero a unção do Leandro, eu quero a unção do Mark, eu quero a revelação do Leandro, eu quero a revelação do Mark. E sabe de uma coisa? Talvez quando, talvez quando o Mark quer passar um tempo off, ele não vai me ligar. Mas ele pode ter certeza que tem um menino chamado Alessandro Vilas Boas, em Juiz de Fora, Minas Gerais, que está dando continuidade a um legado. Vamos lá, cara, porque não se trata do quanto de amizade eu tenho, não se trata do quão bonitinho se parece, mas do quão eterno parece. Vamos lá, alguém. Eu estou tentando deixar uma coisa aqui para vocês. Se alguém tem fome do que eu tenho aqui, meu Deus do céu. Vocês não estão entendendo? Sabe, meus amigos, em Atos
Em Atos 1, de versículo 3 a 11, diz assim: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Presta atenção, nossa. Mano, presta atenção nisso, Filipão. Jesus tinha várias pessoas que o seguiam. Jesus tinha vários amigos. Jesus tinha família, cara. Jesus provavelmente tinha a padaria que ele mais gostava. Mas quando ele ressuscitou, ele escolheu alguns homens para passar 40 dias com ele. Vamos lá, alguém. Nessas horas eu não quero fazer o pão que Jesus mais gosta. Nessas horas eu não quero, sei lá. Nessas horas eu não quero ser o melhor amigo de Jesus. Eu quero ser o cara que vai estar lá. Sim. Vamos lá, alguém. Sim. Quando chegar a hora, meu amigo, eu não quero ser um dos caras que não foi convocado para essa reunião, não. Eu não quero ser esse, não, ó. Fala comigo, seguindo e perseguindo. Seguindo e perseguindo. Sabe, eu não quero te tornar um crente místico, mas eu quero te tornar um crente consciente. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Legado é uma coisa real. Transferência é uma coisa real. Discipulado é uma coisa real. Eternidade é uma coisa real. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 2, de 6 em diante. Elias estava prestes a morrer e os discípulos chegaram em Elias e disseram assim: Elias, está sabendo que você vai, né? Está sabendo que você vai ser levado, né? Aí Elias disse: sim, eu sei que eu vou ser levado. E ele vira para Eliseu e fala assim: Eliseu, fica aqui. Fica aqui. Que Deus está me enviando para outro lugar. Sabe o que Eliseu... Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Fala comigo, pararam. Fagui, Elias tinha uma galera, mano. Elias não tinha só Eliseu. Elias tinha uma galera. Então Elias está vindo. E aí na hora que chega na frente do rio, na hora que chega no ponto decisivo, eles param e Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor, onde você for eu vou. E aí chega uma hora que Elias vira para Eliseu e diz assim: me pede o que quer. Me pede o que você quer. Me pede o que você quer, Elias. Eu quero a dupla porção. Eu quero a dupla porção. Então olha o que Elias diz: se você estiver lá, fala comigo, espera até o último minuto. Sabe o que Jesus... Sabe quando Jesus ascendeu os céus, em Atos 1, apareceram 2 homens de branco, que provavelmente eram anjos, e disseram assim: ei, do mesmo jeito que ele veio, ele voltará. Tem coisa que você... Tem coisa que você só vai ouvir, ver, experimentar se você ficar até o último minuto. Vamos lá, alguém. Eu estou tentando muito. Então a Bíblia diz que Eliseu ficou lá.
E aí a carruagem de fogo apareceu. Então ele: meu pai, os carros de Israel. Ei, imagina, eu fico imaginando a capa assim, ó. Elias como um gato. Eliseu como um gato. Falou, é meu. Agora sabe o que é engraçado? Que ele não teve que competir com ninguém. Que o povo já tinha parado. O povo já tinha parado. E aí, o que você vai fazer? Você vai beber leite? Sim. E aí, meu amigo, qual a decisão que você tomou nessa noite? Que tipo de discípulo de Jesus você vai ser? O que é a água? O que é o óleo? Ou o que é o manto? O que é o manto? Senhor Jesus, eu abençoo cada amigo aqui agora. Ser livre nesse lugar, Jesus. Ser livre nesse lugar, Senhor Jesus. Eu quero que você agora no seu lugar comece a tomar uma decisão de que tipo de discípulo você quer ser.